Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Menina Lê. Hoje eu vim mostrar para vocês alguns erros que a gente comete nas suculentas, sobre o cultivo, sobre a rega, sobre a falta de luz do sol, e eu vim mostrar todos esses erros para vocês. E aqui em casa já cometeu esses erros, e umas até morreram, porque a gente estava começando a lidar com as suculentas, a gente estava começando a colecionar, e a gente molhava demais, ou deixava na sombra, e daí ela não vinha, daí ela morria. Então algumas muito lindas que a gente tinha, elas morreu, e eu não quero que vocês cometam esses erros, por isso eu estou gravando esse vídeo para vocês, para mostrar para vocês esses erros. E o primeiro erro é a falta de luz, a luz do sol e a claridade. Quando você tem uma suculenta e ela do sol e ela tá na sombra, ela fica estiolada. Mas Lê, o que é estiolado? Uma suculenta estiolada? Estiolada, pessoal, é quando a suculenta tá na sombra, sendo que é do sol. Ela dá esse caule enorme e dá as folhas, olha. Daí dá umas folhas embaixo, algumas folhas em cima e fica essa parte do meio com o caule. E tem essa aqui que também, ó, era muda dessa aqui, ó. Acho que a galinha quebrou. Não sei. Daí, essa aqui a gente deixou na sombra. E é a Francesco Baldi. E agora eu vou mostrar pra vocês a Francesco Baldi que tá no sol. Olha, essa aqui é a Francesco Baldi. Eu vou trazer aqui atrás pra vocês conseguirem ver melhor. Essa aqui é a nossa Francesco Baldi numa chaleira. E ela está bonita. Só que tem um problema nela, pessoal. Deixa eu pôr aqui de volta. Aqui, ó. Aqui, essa suculenta em cima é que pega o sol. E aqui no meio que tá nascendo as novas mudas, elas estão por baixo. E por baixo aqui dessas por cima, elas estão, como posso dizer, elas estão na sombra. E agora elas estão começando a ficar estioladas. E aqui, as mudinhas aqui de baixo, elas estão verdes. E essas aqui estão vermelhinhas, rosadas, que é bem bonito. E agora a gente vai falar sobre o segundo erro, né, pessoal? Então vamos para o segundo erro, que é bastante comum, que muitas pessoas fazem isso nas suculentas, que é molhar muito, encharcar a suculenta, sendo que a suculenta, ela já tem um pouquinho de água, por isso elas são gordinhas. Olha aqui, essa aqui é um pouquinho gordinha, pois ela já tem água aqui dentro. Essa aqui é a língua de boi, ela também é gordinha e ela já tem água aqui dentro, e a terra tá seca. É bem comum as pessoas molharem demais. Você não pode molhar demais, senão a suculenta ela fica poçada na água, ela fica encharcada. E a suculenta não gosta de muita água, porque ela já tem água dentro das suas folhinhas. Como essa aqui, ó, é bonita, a terra tá úmida, porque ela já estava dando uns sinais que ela estava seca. E esses sinais são assim, ó, pessoal. Aqui da Francesco Baldi já tem que molhar, porque esses sinais estão acontecendo, olha. Tá vendo essa folhinha? Ela tá muito seca. Se a folhinha tá seca, uma ou duas, já é um sinal que elas precisam de muita água. E essa terra deve estar bem seca, porque a gente deixa aqui fora no jardim e de vez em quando demora a vir a chuva e a gente não molha. Daí quando vem a chuva, ele molha a quantidade boa e a gente nunca molhou isso aqui, só de vez em quando. E eu gosto muito da Francesco Baldi, então nunca molhe sua suculenta com muita água. Não encharque ela, deixa ela úmida, que nem essa aqui e essa Princess, que também, ó, a terra tá úmida. Ó, dá pra ver só por causa da cor da terra. E essa aqui já tem que molhar, porque a terra tá começando a ficar seca. Só que tem que ser mais um dia ou dois, que daí a gente molha essa aqui, como as outras também. Pessoal, como eu estava falando aqui do segundo erro de molhar muitas suculentas, a gente já vai ir para o terceiro erro, que é menos quantidade de água. Tem gente que pensa assim: nossa, mas a suculenta não gosta de muita água, então não vou molhar.
Daí isso também é errado, pessoal. Molhar demais e não molhar. Tem que ser uma quantidade boa. A suculenta, ela precisa um pouquinho de água pelo menos. 2 vezes por semana ou uma talvez. Mas não precisa encharcar ela. Tem que ser numa quantidade boa. Como você é suculenta e você for tomar água na tua casa. É a mesma coisa fazendo a suculenta. Você molha um pouquinho. Depois de uma semana ou depois de alguns dias, uma semana, você molha de novo. Então isso, molhar pouquinho também é errado. E molhar demais também. E agora a gente vai para a quarta dica. Pessoal, então vamos pro quarto erro. Mas antes de eu falar sobre esse quarto erro, quando você for molhar sua suculenta, que a nossa tá úmida, mas você tem que molhar dependente da sua região. Se você mora num lugar mais calor, a água vai evaporar mais rápido. Daí você tem que molhar um pouquinho mais. Se for num lugar mais frio, que nem aqui no sul que eu moro, tem que ir mais pouquinha água. E agora vamos pro quarto erro, que é pegar o vaso errado. Que é muito importante esse, que tem muitas pessoas que cometem também. Como esse vaso aqui. Esse aqui é um vaso bonito. Você não adianta ir numa floricultura, numa loja e ver um vaso assim, bonito, todo bonito, para você plantar sua suculenta. Mas tem aí que vem o problema, pessoal. Você tem que ver se tem furo embaixo. Esse aqui não tem. Dá para você pegar e furar. Só que você fala... Dá pra você pôr dentro de casa e fazer como um cachepô, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é um vaso de barro, que também é muito bom. Eu peguei essa suculenta aqui pra mostrar como um exemplo pra vocês. Aqui, ó. Dá pra você fazer como um cachepô. Esse aqui tá um pouquinho grande, mas era só pra vocês entenderem. Olha, daí quando você for molhar, você tira, molha, espera a água escorrer, daí coloca aqui de novo, que também dá uma ótima decoração. E se você quer um vaso que não tem furo, você tem que usar um transparente. Eu peguei essa tacinha de sobremesa só para mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse aqui não tem furo e é transparente. Quando você planta a sua suculenta aqui dentro no vaso transparente e não tem furo, você pode molhar, pode. Só que você tem que ver a quantidade de água que tem ali dentro. Que daí a água vai evaporar e daí você vai ver que a terra vai estar seca assim por causa do pote do vaso transparente. Daí você vai saber a hora certa de regar. E esses vasos assim, pessoal, como eu mostrei pra vocês, não pode ser pintado. Pessoal, corrigindo vocês, eu falei errado. Pode ser sim pintado, mas tem que ser um pouquinho transparente para você conseguir enxergar a água que está dentro da terra da sua suculenta. E agora a gente vai pro quinto erro, que é nunca pode borrifar água nas folhas. Vou guardar aqui o vaso e eu vou explicar para vocês. Pessoal, nunca pega o borrifador, enche de água e borrifa em cima das folhas, porque as folhas já têm água. É a terra que precisa da água, não as folhas. Você tem que borrifar aqui por baixo. Se você não tem um regador, você borrifa, ergue um pouquinho da folha e borrifa. Nunca borrife assim por cima, porque a gente já fez isso muitas vezes e apodreceu. Porque a água não evapora aqui em cima. Ela fica ali, sopada ali, fica uma aguaceira aqui dentro da suculenta, que nem fosse uma bromélia. Daí ela fica encharcada de água aqui e vai apodrecendo, porque é muita água para as folhas, sendo que a suculenta não gosta de muita água. Como eu falei na segunda, acho que no segundo erro e no terceiro erro, que nunca pode molhar demais e nem como que é? Deixa eu lembrar, pessoal. Não pode molhar pouco e nem muito. Tem que ser uma quantidade média. E nunca borrife água nas folhas. Agora a gente vai pro sexto erro. Então vamos pro sexto erro, que é misturar as suculentas em um vaso só. Esse aqui eu fiz, que a gente estava lidando com as suculentas aqui no jardim. E eu fiz esse mix com as suculentas.
Eu sei que é errado misturar essas suculentas, porque depois de alguns meses elas vão ficar grandes e vão brigar por espaço. Mas aí, quando eu vou ver as suculentas e vejo que elas, umas estão ficando maior que a outra, tipo essa aqui, daqui uma semana já vai estar enorme. Daí eu tiro e coloco uma pequenininha, que vai ficar bem bonito. E você nunca pode pegar e plantar um monte de suculentas. Plantar em um lado só do sol e a outra só da sombra. Porque cada suculenta, ela tem um lugar específico. Tipo, esses aqui é só do sol. Todas essas aqui que estão aqui é do sol. Essas aqui também, ó, só do sol. E se você fazer um potinho assim, metade sol, metade sombra, você não sabe onde deixar. Você vai deixar na sombra, o que você gosta da sombra, e vai morrer do sol. Se você deixar no sol, vai morrer da sombra. Daí você nunca vai entender qual suculenta que você vai preferir. Então você tem que sempre fazer tipo um mix só do sol, só da sombra. Que daí assim fica bem fácil. E também, se você for fazer um mix assim, tipo só do sol que eu fiz, você pode fazer numa vasilha enorme e dá pra pôr umas mudas assim, ó, um pouquinho maior. Só que daí quando você vê que uma tá brigando com a outra pra ficar maior, você vai tirar essa aqui tá gigante e pôr outra, que assim vai ser mais fácil. E agora o sétimo erro é o substrato. O substrato, pessoal, ele tem que ser um substrato fofinho, tem que ser um substrato leve, não pode ser tão encharcado como eu falei pra vocês. Tem que ser com areia para drenar bastante, porque a suculenta não gosta de água. Tem que ser um substrato que tenha nutrientes para suculentas e essas coisas. Pessoal, então o substrato que você for preparar, ele tem que ter nutrientes para suculenta, né? E mesmo quando você faz o seu substrato e ele tá bem bom, fazer aquele teste se ele tá bem soltinho, sempre no fundo do vaso, você coloca mais ou menos um tanto assim de brita, ou isopor, ou tijolo quebradinho, bem pequenininho, telha que também ajuda, ou a brita mesmo, a gente coloca a brita e as telhas, e de vez em quando o tijolo. E também, se você for preparar o substrato e você não tem as terras, os esterco, a areia para preparar, já tem no mercado no mercado na agropecuária, tem uns pacotes prontos, dá para você comprar, e daí no fundo sempre coloca a brita. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações. Ativa o sininho das notificações, clique em todas para você não perder nenhum vídeo legal como este. Espero muito que você tenha gostado. Deixe o seu like para eu saber se você quer aprender mais erros, se você quer aprender mais sobre cuidado sobre suculentas, quer aprender sobre boizinha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo para quem está começando a ter suculentas, para não cometer esses erros que nem eu aqui em casa a gente cometeu, e você também não possa cometer esses erros. E um beijo, tchau, até o próximo vídeo da menina Lê.